Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Está começando agora mais um programa Lição de Vida. E a história de hoje é marcada por fé, entrega e milagres. Uma mulher que sempre serviu ao Senhor desde a infância, mas foi na maternidade que sua confiança em Deus foi colocada à prova. Entre diagnósticos impossíveis, perda, dor e questionamentos, ela aprendeu que quando todos dizem não, Deus pode escrever um novo começo. É como está escrito na palavra do Senhor, em Lucas 1:37, que diz: porque para Deus nada é impossível. Então prepare-se para testemunhar uma história real, forte e profundamente emocionante, porque o programa Lição de Vida já está no ar. Alícia da Silva Pfeiffer Oliveira nasceu no dia 5 de outubro de 2001, na cidade de Campinas, São Paulo. Filha de Adna Maria da Silva e Ayrton José Pfeiffer, desde muito cedo fez do louvor e da dedicação a Deus uma forma de viver. Na juventude, as promessas de Deus continuavam a se cumprir e sua vida seguia um caminho de obediência e fé. Mas, poucos meses depois de casar, Alícia recebeu a notícia que mudaria tudo. O que deveria ser um tempo de alegria transformou-se em uma das maiores provas de sua vida. E foi justamente quando tudo parecia ter terminado que o céu escreveu um novo começo. Os detalhes dessa história de milagre e fé você acompanha agora no Lição de Vida. Irmã Alícia Pfeiffer, seja muito bem-vinda ao programa Lição de Vida. É uma alegria ter você conosco. A paz do Senhor Jesus, querida. Amém, irmã Thalita. Muito obrigada. Eu sei que essa noite vai ser uma noite muito especial. Deus vai falar aos corações através do seu lindo testemunho. Você é uma jovem senhora, então eu vou te chamar de você, tá certo? Tudo bem. Eu já quero começar conhecendo um pouquinho como é que foi a sua infância, né? Você nasceu em São Paulo, em Campinas, mas cresceu aqui na região metropolitana do Recife, mais especificamente em Jaboatão dos Guararapes, e já nasceu num lar evangélico, servindo ao Senhor. Como é que foi aí a sua infância na igreja e o ambiente, né, em que você foi criada? Então, eu nasci em Campinas, São Paulo, fiquei lá até 1 ano de idade. Minha mãe precisou viajar a São Paulo a trabalho e lá conheceu o meu pai. Então, fiquei lá até 1 ano de idade e com 1 ano e meio, quase perto dos 2 anos, eu vim para Jaboatão, né, dos Guararapes, onde estava a casa da minha avó, do meu avô, e ali eu fui criada, né, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Gostava muito de ir para a igreja, não faltava um círculo de oração infantil. Que bem. Não podia faltar, porque eles não deixavam, e eu devo isso a eles hoje, pela pessoa que eu sou e me formei, né? E foi uma infância muito marcada de muita bênção. Eu lembro que quando eu era criança, tinha oração para Jesus batizar com o Espírito Santo ali no círculo de oração infantil. Sim. E eu lembro que eu chorava de soluçar, pedindo para o Senhor me batizar com o Espírito Santo. E foram dias assim de bênção na casa do Senhor, né? Fui criada pelos meus avós a partir dos 6 anos de idade, onde se intensificaram mais os cuidados na minha vida espiritual, né, que me formou a pessoa que eu sou hoje. Que bênção, tão importante, né? A influência dos avós e trilhar esse caminho na casa do Senhor Jesus. Você participou de corais, da União de Adolescentes, né? Além do Círculo de Oração Infantil, também sempre muito presente na Escola Dominical. O que é que você pode dizer assim que mais lhe marcou nessa fase, né, de serviço na casa do Senhor? Eu acho muito difícil delimitar assim um momento, né? Porque a minha vida ela sempre foi assim, eu sempre fui realmente criada na casa do Senhor, onde eu não faltava um culto, né? Depois que a gente vira mãe, a nossa rotina muda um pouquinho. Mas assim, até a minha juventude,
eu gostava muito, não faltava um círculo de oração. Eu lembro que era um dos trabalhos que eu mais gostava, era participar dos círculos de orações. Lembro que como adolescente, eu sempre me reunia com os meus amigos e a gente marcava para irmos visitar outros círculos de orações no dia que não tivesse na nossa congregação, né? Independente da distância, a gente ia. Tinha dia que a gente ia a pé, tinha dia que a gente colocava todo mundo dentro de um carro só e íamos visitar vários círculos de orações. E eu sempre fui muito empenhada na obra do Senhor, né? Eu fui professora da escola dominical, fui maestrina da União de Adolescentes. Ainda em adolescente, jovem, eu entrei no conjunto da igreja para ajudar. Eu acredito que uma das partes que mais me marcou foi que meu esposo até brinca comigo que eu segurei o meu cordão umbilical, foi na União de Adolescentes, né? Que é dirigente, né, atualmente? Hoje sou dirigente da União de Adolescentes na congregação de Estrada Abrigo 3. E eu entrei na União com 12 anos de idade e só saí da União de Adolescentes com 21 anos. Nossa. Saí como componente aos 18, né? Sei. Mas continuei ajudando a dirigente ali na União de Adolescentes. E foi uma época que me marcou muito também, que eu aprendi demais da parte do Senhor. Amém. E também eu acredito que ajudei muitos adolescentes a se tornarem o que são hoje. Quando eles me veem na rua, tia, tô com saudade. E isso para mim é muito gratificante. É um trabalho muito lindo, muito importante mesmo da nossa igreja. Agora a gente vai dar um pulinho, tá? Da infância para a fase da juventude, da maturidade, para saber como foi que você conheceu o seu esposo, né? E quando você entendeu que realmente ele era a pessoa, o homem com quem você queria construir aí um futuro. Então, desde a minha juventude, eu gostava muito... Tem sempre o Projeto Férias, né? Isso. Que é o período das férias. E geralmente as dirigentes de mocidade colocam gincana para você participar do Projeto Férias. E uma das gincanas era visitar outras congregações, né? E aí, em uma dessas congregações, eu visitei o Setor 10, a matriz ali em Jaboatão. Sim. E ele estava lá. A princípio, foi ele que me olhou primeiro. E então, assim, a gente saiu depois do culto, como jovem gosta, né? Depois do culto, sair. Isso. Se confraternizar. Se confraternizar, saímos após o culto, nos confraternizamos. E ficaram de pagar a visita na congregação de Cavaleiro, ali na área 15. Né? E após essa visita ali na congregação de Cavaleiro, nos tornamos amigos. Foi em 2021. A gente já tinha saído do tempo da pandemia, mas os cultos ainda estavam um pouco incertos, né? Tem alguns cuidados. Alguns cuidados. E aí, durante esse período, ele estava fazendo devocional. Um devocional pelo Instagram e convidando as pessoas para participar. Só que eu sempre gostei muito de louvar. E aí ele entrou em contato comigo perguntando: Pai do Senhor, irmã, gostaria de saber se a senhora poderia louvar os hinos congregacionais hoje no devocional. Eu disse: tudo bem. E ali a gente foi criando uma amizade. Fomos formando uma conversa, fomos nos tornando amigos, um conhecendo ao outro, né? Até o dia que ele mandou uma mensagem que marcou muito: estou orando por você em um futuro bem próximo. Olha. E aí, a partir desse momento, começamos a orar, a conversar e as coisas foram acontecendo conforme nós estávamos orando. Que bênção. E aí veio o casamento, né? Veio aí a descoberta da primeira gravidez. Eu queria que você falasse como é que foi receber essa notícia. Nos casamos em maio de 2023. E aí, quando eu tinha 6 meses de casada, eu descobri que eu estava grávida. Em dezembro, no Natal de 2023, eu descobri que eu estava grávida. Eu tinha ido à casa da minha sogra e lá eu estava um pouco enjoada e a minha cunhada fez assim, minha cunhada me chama de Nora. Nora, vamos passar na farmácia e comprar um teste de gravidez, que eu acredito que você esteja grávida. Eu disse: tô não, cunhada. Eu não tô não, isso é normal. Aí passamos nessa farmácia e compramos o teste por desencargo de consciência. Sim. E aí eu costumo dizer que foi meu presente de Natal, né? Quando descobrimos o positivo,
né? Estávamos ali, nos confraternizamos com toda a família, a primeira gestação, o primeiro neto da minha mãe. Uma expectativa. Isso, uma expectativa, a gente já começa a fazer planos, né? A partir que a gente vê aqueles 2 tracinhos lá no teste. É verdade. E aí foi um momento de muita alegria para mim, foi um momento de... Não fiquei com medo, eu fiquei muito alegre, porque estava recebendo um presente do Senhor, e ali toda a família ficou muito feliz, Sim, né? sim. Com aquele presente que estávamos recebendo. E aí foi aquele acompanhamento, né, de ir ao médico, fazer os primeiros exames. Até então tudo muito tranquilo, não é? As primeiras ultrassons, mas aí na ultrassom, onde surgiu o primeiro diagnóstico, como é que foi? E eu queria que você falasse também o que o médico falou, né? Que foi uma palavra, assim, muito difícil de receber, né? Eu queria que você relatasse pra gente. Quando passamos o período de festa, Natal, Ano Novo, eu fui fazer o meu primeiro pré-natal. Sim. E quando eu cheguei no primeiro pré-natal, eu precisei fazer numa rede pública, porque eu não estava ainda com o plano de saúde funcionando, né? E aí eu já tinha descoberto que possivelmente eu estava com uma diabetes gestacional. Sim. Mas aí eu fiz todos os exames solicitados e deu tudo normal. Graças a Deus deu tudo normal. Passei pela primeira morfológica, né, que é do primeiro trimestre, que é para ver a formação do bebê, que a gente faz ali por volta de 12 semanas. Isso. A gente faz e deu tudo normal. Ela estava toda formada, toda direitinha. E ali eu me tranquilizei. Continuou se preparando. Continuei me preparando para recebê-la. Fizemos um enxoval dela, tudo direitinho. Mas por volta dos 4, 5 meses de gestação, eu fui fazer o morfológico do segundo trimestre. Sim. Que é o mais específico, que é quando o bebê já está maiorzinho, que dá para ver mais as áreas de deformidade deles mesmos, dada a forma do bebê. Sim. E aí, quando eu cheguei ali para fazer aquele morfológico do segundo trimestre, o médico começou a me examinar, o bebê. Começou o exame e tudo tranquilo. Porém, ele avaliou que a minha bebezinha, se chamava Eloá, ela tinha algumas malformações. Sim. Né? A princípio, começou com a malformação torácica, como se o tórax dela não tivesse fechado corretamente. Sim. E aí, após isso, ele identificou que ou era uma hiperplasia torácica, o tórax era muito grande para o corpinho dela e poderia ter algum problema no intestino, poderia ter alguma obstrução no intestino, como se não tivesse se formado direito, Sim. né? E ali naquele exame eu fiquei muito, assim, atormentada, porque ele falava e, assim, ele não chegava a dizer nada. Ele só mexia para lá, para cá, para tentar descobrir o que era que estava acontecendo. Sim. E não conseguia. Aí ele me disse assim, olha, eu vou chamar outro médico para lhe examinar. E aí chamou outro médico para me examinar. E o médico começou a me examinar, perguntou qual era o obstetra que estava me acompanhando. Eu informei. E ele disse assim, olha, mãezinha, tem alguma coisa muito diferente do esperado. E saiu da sala. E o primeiro médico que estava lá comigo, que me examinou, estava eu e minha mãe e meu esposo dentro da sala. Sim. Ele disse assim, olha, mãezinha, sua bebê está com algumas malformações e a sua placenta, ela está toda calcificada. A placenta estava com muitas pedras, a minha placenta. Sim. E eu acho melhor você interromper a sua gestação. Ele disse com todas essas palavras. É porque assim a sua gestação não vai para frente, então você vai precisar interromper a sua gestação. Fiquei muito nervosa, muito abalada, né? A gente nunca espera uma notícia dessa. Até porque você não estava sentindo nada, né? Isso, não estava sentindo nada de diferente, estava tudo normal. Minha barriga estava crescendo normal. Sim. Só que aí ele disse que a minha bebezinha não estava nem uma gestação de 6 meses, já era para um bebê estar com quase 1 quilo. Ela não estava nem com 300 gramas ainda. E aí ele disse que eu precisava interromper a minha gestação
para não prejudicar a minha saúde, a minha vida. E aí foi um momento muito difícil. Eu lembro que eu passei mal ali naquela sala. Aí tentaram me organizar. E aí foi um momento muito difícil. Eu acredito. Né? E aí eu saí dali chorando, desesperada, posso dizer. Sim. Fui para casa, cheguei em casa, contei à minha avó o que é que estava acontecendo. Ela disse: vamos confiar em Deus. Sim. Porque Deus, ele é o único que pode fazer aquilo que os médicos não podem fazer. Verdade. E marquei a consulta com o meu obstetra, contei tudo a ele que estava acontecendo e disse a ele: eu não vou interromper a minha gestação. E ele fez assim, inclusive o meu médico, ele é crente também, ele é evangélico. E ele disse assim: jamais passou isso pela minha cabeça. Você não está correndo nenhum problema de vida. Sim. Então, se você não quer interromper a sua gestação, nós iremos levar a sua gestação adiante. E o coraçãozinho dela ainda estava batendo. Sim. Então, o que me fortalecia era ir a cada ultrassom e ouvir o coraçãozinho dela batendo. Porque o único, ao meu ver, o único que pode dar e tirar a vida é o Senhor. É verdade. Então, não cabia a mim decidir se a vida da minha filha ia ser eu ou não que ia tirar. Porque eu acreditava que Deus poderia fazer o milagre. Porque nós somos crentes e nós fomos ensinados dessa forma. Que Deus, ele é Deus para operar o milagre quando Ele quer, né? Então, eu tinha em mente que se Deus quisesse operar um milagre na vida da minha filha, Ele iria fazer. Mas também que se Ele quisesse levar, Ele queria levar. Sim. E não eu queria levar. Amém. E eu lembro que eu fiquei sendo acompanhada toda semana para fazer essa ultrassom. Toda semana eu ia fazer a ultrassom para saber como era que estava. E assim, eu já ia com um fonezinho de ouvido, escutando um louvor, um hino, para me tranquilizar, porque somos humanos, né? Com certeza, né? A gente se abala, né? Apesar da confiança em Deus, mas humanamente a gente se abala. E eu fiquei muito abalada, mas eu decidi confiar em Deus, né? E cada vez que eu ia para aquela ultrassom, eu ia confiando em Deus, de que Deus, ele iria fazer aquilo que eu não podia fazer. Sim. E aquilo que os médicos não podiam fazer. E eu orava: Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro, o que é esse problema para ti? Então, cada vez que eu ia no ultrassom, o coraçãozinho dela estava batendo bem mais forte do que estava. Então, aquilo para mim era um alívio bem grande, né? Só de ouvir o coração, enquanto a vida ainda há esperança. É verdade. Né? É verdade. E eu lembro que eu comecei a ouvir um hino, que era a oferta no altar, que fala: será que você vai confiar em mim? Oferta no altar. Eu quero o sacrifício vivo do teu coração. Eu quero ser o primeiro, ser prioridade. Eu quero que você me adore de verdade. Amém. E esse hino, ele marcou a minha vida. Amém. Enquanto eu estava indo naquela sala de ultrassom, eu só ouvia o Senhor falar comigo. Glória a Deus. E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Embora não seja da forma que a gente quer. É verdade, né? Alicia. Deus, ele tem os seus caminhos, né? E aí o Senhor aprove guardar a Eloá, sua bebezinha, quando ela partiu para os braços do Senhor. Como é que foi, né, ter que enfrentar essa perda, com certeza irreparável, né? Apesar de toda a confiança de que Deus, ele tem realmente os seus projetos, os seus planos para as nossas vidas. O que me fortalecia era saber que Deus, ele estava do meu lado, independente da circunstância. E eu lembro muito de Jó, né? Sim. Que Deus, ele tirou tudo de Jó. E a mulher de Jó disse: abomina o teu Deus e morre. Mas ele decidiu confiar no Senhor. E eu sempre gostei muito dessa passagem. E eu confiei no Senhor, né? Então, assim, o que mais me dava vontade e confiança em Deus era que, independente da circunstância, Ele estava cuidando de mim. E eu lembro que e esse hino que eu vim ouvindo, ele fortalecia a minha alma. E Deus, ele pediu ela da mesma forma que ele fez lá com Abraão, com Isaac.
E Jesus providenciou um cordeiro para o lugar de Isaac. Sim. Mas na minha vida, ele decidiu levar ela, porque ele era dela. Ele pertencia a ela, né? Então, assim, o que me fortalecia era saber que o Deus que tinha me dado foi o Deus que tinha tomado. Amém. E ali eu estava em casa, comecei a sentir algumas dores, né? Quando o bebezinho, como ela já estava assim, não estava com muito peso, ela só estava com 300 e algumas gramas, né? A minha barriga, ela estava bem grande, ela começou a ficar bem murchinha, começou a murchar, e eu comecei a sentir fortes dores. Sim. E como a minha avó estava passando por um período de quimioterapia na época, e eu estava na casa dela, porque a partir do momento que eu soube a notícia, eu precisei fazer repouso total. Sim. Então, eu e meu esposo fomos para a casa dela, porque meu esposo trabalha, e fomos para lá para eu poder ficar sendo assistida de perto, né? Sim. E aí eu fui para o hospital. Quando eu chego no hospital, o médico tenta escutar o coraçãozinho do bebê e não consegue. Aí ele fez assim, olha, mas eu vou lhe encaminhar para ultrassom. Porque possa ser que o aparelho esteja com algum problema, eu vou lhe encaminhar para ultrassom e lá a gente vai saber. E aí quando eu chego na sala de ultrassom, a médica começa a fazer ultrassom, tenta escutar o coraçãozinho do bebê. Eu já sabia que o coraçãozinho não estava batendo, porque como a gente faz essa ultrassom sempre, a gente já meio que começa a entender, né? Alguma coisa. E quando ela terminou a ultrassom, ela me disse, Alicia, você viu que o coraçãozinho da sua bebê não bateu? Eu disse, vi, doutora. Ela disse, infelizmente, ela veio a óbito. E ali eu comecei a chorar, comecei a ficar... O desespero quis começar a tomar conta da minha vida, mas sabe aquilo que Deus ele já avisa, a gente só não quer aceitar a vontade dele? Sim. Dentro do meu coração, eu já sabia o que iria acontecer. Eu sei. Mas eu não poderia dar lugar. Eu precisava manter confiante e firme que o Deus que me prometeu, ele era fiel para cumprir. Mesmo que esta não fosse a oportunidade dele, né? E aí ali eu fui fazer todo o procedimento, fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu orei ao Senhor. E eu disse a ele, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o que mais me conforta é que foi ele que levou. Amém. E não foi eu que tomei a iniciativa de interromper a minha gestação. Sim. Mas 3 meses depois, irmã Alicia, depois do Senhor ter falado com você num círculo de oração, repreendido toda a depressão, que é claro que humanamente, depois de um momento tão difícil como esse, a gente passa por esse tipo de processo, mas Deus repreendeu e falou que iria lhe dar um novo filho. 3 meses depois veio outra gestação, né? Eu queria que você falasse qual foi a sua reação, porque inclusive você descobriu que não era só um bebê, era dupla honra, eram 2. Restituição da parte de Deus. Glória a Deus. Deus ele é fiel, né? Deus ele é fiel e ele faz além daquilo que a gente imagina, né? Eu estava um pouco atordoada, meio triste, querendo parar, desistir, porque a gente como humano, a gente pensa, Senhor, eu sempre andei nos teus caminhos, sempre fiz a tua obra, por que isso veio acontecer comigo? Né? E a gente começa a querer questionar a Deus o porquê dele ter feito isso com a gente. Não sei se já aconteceu algum momento na sua vida, sim. Mas a gente como humano, às vezes a gente falha nesse sentido. Verdade. E eu perguntei a ele, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? E eu estava com 1 semana, né, ali no resguardo, sem poder sair, tinha que ficar quietinha. Sim, sim. Mas eu disse à minha avó, hoje eu vou para o círculo de oração. Mas você não pode ir, hoje eu vou para o círculo de oração. Fui para o círculo de oração, irmã Thalita, Deus ele é fiel, viu? Glória a Deus. Porque o Senhor marcou um encontro comigo naquele círculo de oração. O irmão foi dar a palavra às 3 horas da tarde. Das 3 horas da tarde até às 4 horas da tarde, foi o Senhor tratando comigo. Glória a Deus. E ele não tratou através de outras pessoas, ele tratou através de um irmão que não sabia os detalhes da minha história. Sim. E ali naquele momento o Senhor me prometeu
que iria me dar outro Isaac. Eu até fiquei, Senhor, vai ser um menino. Mas eu entendi da forma que ele falou, que Deus iria trazer um novo amanhã para a minha vida. Sim. E aí, 3 meses depois dessa gestação, eu descobri que estava grávida. Glória a Deus. O medo quis bater um pouquinho na minha porta, né? Eu acredito que é normal que aconteça, Normal. né? O medo quis bater um pouquinho na minha porta, mas foi um medo misturado com alegria, né? E ali eu fiquei muito feliz de descobrir. Quando a gente foi fazer Quando eu descobri, já estava bem no início ainda estava com 1 mês de gestação. Tive que esperar alguns dias para poder fazer a ultrassom. Sim. E o coração fica ansioso, né? Porque a gente tá ali, por tudo que eu passei também. E quando a gente foi fazer a ultrassom, eu vi na ultrassom 2 pontinhos brancos. Sim. Mas eu pensei que era só um bebê e o outro pontinho branco fosse a placenta ou algo do tipo, né? Eu vou só lhe pedir licença, irmã Alícia, para a gente ir para o intervalo. Eu sei que quem está em casa está super curioso, viu? Guarda aí a história, porque você que está acompanhando vai continuar glorificando a Deus através do testemunho da nossa querida convidada de hoje. É rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho, continuando Lição de Vida. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a querida irmã Alícia Pfeiffer, que está contando um pouco do seu testemunho, do que Deus tem feito e fez em sua vida. Alícia, no bloco anterior você estava falando de uma ultrassom muito importante que detectou 2 pontinhos brancos, não foi isso? Pode prosseguir. E ali, né, ele disse, só 1 minuto, mãezinha, que eu vou verificar uma coisa aqui. E quando ele colocou o batimentozinho fetal para escutar, no segundo pontinho branco, porque ainda eram muito pequenininhas, Sim. ali ele escutou o coraçãozinho também. E ele disse, mãezinha, olha, eu tenho uma notícia para lhe dar. Eu disse, pois não, doutor. Como eu estava com medo da outra gestação, eu disse, o que é que está acontecendo? Aí ele disse, olha, mãezinha, é uma gravidez gemelar. Você está grávida de gêmeos. Benção. Ali a gente se alegrou, meu esposo passou um pouquinho mal. Mas foi uma bênção, só glorificamos o nome do Senhor. Ali naquela sala, eu dei um glória a Deus bem alto. E o médico ficou, amém, a senhora estava orando muito, não foi? Eu disse, ô doutor, se o senhor soubesse da minha história. E foi uma alegria, né? Que eu saí de lá, já contei para minha família e todos se alegraram junto comigo. Que bênção. E aí houve o acompanhamento médico, né? Mas durante esse acompanhamento médico, as meninas apresentaram uma pequena restrição no crescimento, né? E aí elas precisaram de ter aquele cuidado especial. Como é que você lidou, né? Porque diante disso, há aquele medo que bate. Como é que você lidou com tudo isso? Isso, em uma das ultrações, eu descobri que elas estavam com a restrição de crescimento intrauterino, né? Não estavam se desenvolvendo dentro do útero como deveriam estar. Sim. E a partir dali eu comecei a ser acompanhada toda semana, né? Para saber o desenvolvimento delas, para não chegar ao caso de ter um sofrimento fetal intrauterino e eu acabar perdendo uma delas ou as duas, né? Eu me entristeci, mas o meu esposo, ele tinha ido dar a palavra em um círculo de oração. Sim. E nesse círculo de oração que ele tinha ido dar uma palavra, se levantou uma mulher e disse assim, a intervenção não vai ser humana, a intervenção será divina. Oh, glória. E eu me agarrei àquela palavra e eu disse, o Senhor está comigo, vou fazer a minha parte e Ele vai me ajudar, porque foi promessa dele. Glória. Se não fosse promessa dele, Ele não teria mandado 2. E elas pertenciam a Ele. Tanto é que a segunda bebezinha, que era que estava mais assim, com uma restrição de crescimento intrauterino mais acentuado, a gente nunca conseguia ver o rostinho dela. Porque sempre estava escondidinho, né? Por conta da primeira bebê, que ela era maiorzinha um pouquinho. E foi preciso fazer uma cesárea de emergência. A gente vai avançar um pouquinho por causa do tempo. Mas aí houve o acompanhamento, foi preciso fazer uma cesárea de emergência. Nesse dia, o que você lembra daquele momento? Bateu aquele medo? O que é que passou na sua cabeça? Então, eu fui fazer uma ultrassom na quarta-feira, após o simpósio de doutrinas bíblicas,
E lá nessa ultrassom eu descobri que a minha bebezinha, que chamavam de bebê 2, né? Maria Alice, ela estava entrando em sofrimento fetal. E aí eu precisei me dirigir ao hospital, né, para fazer uma cesárea de emergência. Eu fiquei muito nervosa porque eu não esperava. Eu tenho muito medo de cirurgias também, né? E ali eu fiquei muito nervosa, mas eu confiei em Deus. A minha mãe e meu esposo estavam sempre comigo e toda vez que eu queria desanimar, Alícia, se lembra em quem te prometeu. Amém. Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E eu já tinha feito algumas injeções anteriormente para amadurecimento do pulmãozinho delas, porque tinha essa necessidade, poderia nascer prematura ou não, né? E elas nasceram com 30 semanas de gestação, são 7 meses, né? A Maria Alice nasceu com 800 gramas e Maria Aurora nasceu com apenas 1 quilo. São as Marias, né? As Marias. E aí fomos para a emergência e ali na emergência foi feito todo o procedimento. Entrei na sexta-feira, no sábado pela manhã elas nasceram. E o médico disse assim, olha, Alícia, elas têm 1 minuto, que eles chamam 1 minuto de ouro, para chorar, né? E eu tava preocupada com esse 1 minuto, que determina, né? Mas aí quando chegamos ali, Jesus, ele é tão fiel. Glória. Que quando o médico disse assim, olha, já vem a primeira já saiu chorando. Aleluia, glória. E quando o médico disse assim, olha, lá vem a segunda também, a segunda já saiu chorando, para glorificar o nome do Senhor. E ali naquela sala de cirurgia eu estava tão nervosa que o meu doutor fez assim, eu vou colocar um hino para você se acalmar. E foi ali, durante aquele tempo todinho da sala de cirurgia, foi o hino tocando e a gente glorificando ao Senhor, porque só Ele que faz. É verdade, Alícia. Uma das meninas, não sei se as duas precisaram ir para a UTI, mas eu sei que uma enfrentou complicações, assim, muito sérias, né? O que Deus lhe falava nos dias em que tudo aparentemente parecia muito difícil, até impossível, eu posso dizer. Isso. Eu costumo muito ouvir hino, né? E teve um hino que me marcou desde a minha juventude, quando eu entrei no conjunto que eu comentei aqui, que foi sobre confiar em Deus. Em ti confiarei, ainda que a luz do sol viesse a apagar. Foi um hino que eu louvei muito na igreja, inclusive, e esse hino sempre me dizia que o Senhor estava cuidando. Maria Alice teve algumas complicações sérias na UTI, pegou sepsia neonatal, teve uma hemorragia pulmonar gravíssima, precisou de 4 transfusões de sangue. No dia que eu pensei que ela ia embora, o Senhor renovou as minhas forças. Glória a Deus. Ali naquele lugar. E o nome do Senhor foi glorificado dentro daquela UTI. Então eu não entendia o porquê, mas hoje eu entendo que o Senhor preparou tudo isso, porque através das meninas, muitas coisas aconteceram ali naquela UTI. Né? Fizemos o mêsversário dela ali na UTI, onde eu decidi fazer um culto. E ali naquele culto, Deus ele se fez presente, que as enfermeiras e as técnicas que estavam ali estavam precisando ouvir a voz de Deus. Aleluia. E ouviram. Então eu costumo dizer que elas são portadoras da voz do Senhor desde o ventre, né? Oh, que bem. E a Maria Alice precisou retornar ao hospital depois que foi para casa, porque adquiriu dentro do hospital H1N1. Oh, Jesus. Precisou ser entubada, precisou passar por um processo mais severo, mas a mão do Senhor esteve com ela. Eu costumo dizer que o Senhor estava segurando a mão dela, pequenininha, e dizendo, eu estou aqui com você. E foi assim que Deus fez. Oh, glória a Deus. E aí, como é que foi receber a notícia de que elas estavam sendo liberadas para ir para casa, né, para estar com a família, os presentes, né, que Deus deu para a família? Foi uma bênção, né? Eu não acreditei. Quando eu cheguei na UTI, era feriado nesse dia. Eu acredito que foi após a Páscoa, ali no mês de... Após a Páscoa, foi perto de maio que elas saíram da UTI e fomos para o quarto. E quando eu cheguei lá e quando a doutora chegou, ela disse, olha, você está de alta. Eu disse, sério, doutora? Depois de 2 meses aqui... Ela fez sério, suas bebês estão com saúde, estão bem, para a glória de Deus. Elas não têm nada. Até Maria Alice, que teve uma hemorragia pulmonar, irmã Thalita, ela não tem nada. Glória a Deus. E ela é a bebezinha mais esperta. Ai, meu Deus, eu tô curiosa para vê-la. A gente tem imagens, tem fotos das bebês. Aí a gente vai acompanhar e você pode ir falando, tá bom? Vamos juntos.
Essa daí Maria Aurora. Jesus! Maria Alice, entubadazinha. Aí tínhamos que dar o leitinho a elas na UTI, participar, né? Com certeza. Oh, meu Deus. São os milagres de Deus, milagres, né? de Deus. Os milagrinhos. Oh. São os milagres de Deus. Vendo a foto, eu até me emociono, porque eu estava até dizendo ao meu esposo essa semana, quando a gente olha elas e a gente vê o que Deus fez da vida delas, que não era nem para elas estarem aqui, né? Ou se estivessem, poderiam estar com algum problema de saúde. Mas o Senhor, que prometeu, glória a Deus, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. E eu não sei o que você está passando do outro lado aí da tela, você que está me assistindo nesta noite. Mas eu quero lhe dizer que se você tem uma promessa do Senhor, Deus, Ele é fiel para cumprir. Independente da sua vida, independente de como você está hoje, independente da condição de vida que você está, Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Por acaso falaria Deus e não se cumpriria? Deus, Ele disse assim a Jó, quando Jó quis questionar Ele, eu disse até aqui no altar de Deus: olha, Jó, aonde estavas tu quando eu te criei? Aonde estavas tu, Jó, quando eu coloquei um ferrolho no mar e disse, olha, Jó, até aqui e não mais adiante? E foi assim na minha vida. Aleluia. Deus disse assim, Alícia, até aqui. Aleluia. E não mais adiante. Porque Deus, Ele nos conhece, irmã Thalita. Ele sabe as nossas limitações. Ele pode até nos provar além das nossas forças. Mas Ele não permite que a gente enfraqueça. Ele sempre está lá segurando a nossa mão. Olha, mesmo que você esteja cansado, eu estou aqui te segurando e eu estou do teu lado. Glória. Foi assim que Ele fez na minha vida. Quando eu pensei que tudo ia desabar. Mas Ele chegou ali e disse, olha, Alice, eu estou contigo. E foi assim. E tem sido assim até hoje. Amém. Né? Glória a Deus. Olhando para tudo que você viveu, irmã Alícia, a gestação, a perda, a promessa, o milagre. Qual é a maior lição que você traz no seu coração? Que a gente deve adorar o Senhor, independente das circunstâncias. Porque é muito fácil adorar o Senhor na bonança. É muito fácil adorar o Senhor quando a gente está num dia bom. Quando a gente tem uma condição boa, quando a gente tem uma roupa para vestir. Mas é muito difícil adorar o Senhor quando tudo vai mal. Verdade. É muito difícil quando a gente vê aquilo que a gente queria ir embora e a gente dizer, ó, Senhor, eu te agradeço. É difícil. Mas a gente tem que aprender a adorar a Deus independente das circunstâncias. Porque a adoração a Deus não é condicional. A adoração a Deus é porque nós somos filhos dele. Ele morreu para nos salvar e dar vida. Então o dono da vida é Ele, o dono de tudo é Ele. Então nós devemos adorar Ele independente da situação que a gente passa. E a situação também me ensinou a ter mais fé nele e a confiar mais ainda nele. Porque Ele faz além daquilo que a gente pede e além daquilo que a gente pensa. Glória a Deus, que bênção, né? Não tem como a gente não se emocionar falando desse Deus tão maravilhoso que faz milagres, mas as emoções não param por aqui, viu, Alícia? Nós preparamos uma linda homenagem para você e nós vamos conferir juntos agora. Paz do Senhor a todos, eu sou Gabi, sou prima irmã de Alícia. E a Alícia é uma menina muito especial, né? Sempre foi, de muita fé, muita criatividade, muita alegria. E é uma das pessoas que alegra a nossa vida e agora com Maria Alice e Maria Aurora tem alegrado cada vez mais. Sou muito grata a Deus pela vida e pelos ensinamentos que a vida de Alícia também traz para todos nós. Pai do Senhor, eu sou o Ayrton, irmão de Alícia. Eu sou muito grato a Deus pela vida da minha irmã. Ela é uma pessoa que, além de ser parceira e amiga, ela tem ensinado muito a todos nós sobre como viver através da fé. Pai do Senhor, meu nome é Felipe, eu sou primo de Alícia e considero ela como uma mãe. Muitos ensinamentos importantes para mim, eu amo muito ela. Obrigado por tudo, Alícia, te amo. Pai do Senhor, meu nome é Adna, sou a mãe da Alícia e ela para nós é uma pessoa maravilhosa, uma filha que Deus me honrou
com muita fé, muita determinação e uma serva de Deus. Te amo, filha. Paz do Senhor, meu nome é Signe, sou tia mãe de Alícia e Alícia para nós é um exemplo de fé, força e coragem. Continue assim, Alícia, servindo a Deus com dedicação. Te amamos. Paz do Senhor a todos. Sou Josabete, a avó de Alice, muito feliz pelo privilégio que Deus me deu de criá-la no temor do Senhor e até hoje tem sido exemplo na família, na igreja e no lar. Que Deus te abençoe, querida neta. Te amo. A paz do Senhor a todos. Eu sou José Amaro, avô de Alícia. Sou grato a Deus pela sua vida e pela vida das suas duas filhas. Pai do Senhor, passando aqui para deixar minha mensagem de homenagem à minha esposa, essa mulher que o Senhor reservou para estar ao meu lado, que reservou para chamar, cumprindo o chamado que Deus me confiou. Falar de Alice não é fácil. Essa mulher que é determinada, fé inabalável no Senhor, em momentos difíceis da nossa vida. Ela se manteve firme. Claro que há momentos que a gente se desespera, mas sempre voltamos ao caminho da confiança, ao caminho da fé. Então, estou passando aqui para desejar que a sua vida, meu amor, seja repleta de felicidades, fazendo a obra do Senhor, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Te amo, obrigado por tudo que você já fez por mim, pela nossa família, pelas nossas filhas. Te amo, te amo, te amo. Um beijo do teu marido. Que bênção, que linda homenagem. Nós queremos agradecer a todas as pessoas que se disponibilizaram, para poder enviar aí os vídeos e homenagear a nossa convidada de hoje. Deixa eu citar os nomes, Quero agradecer a Gabriela Maria, a Ayrton Júnior e o Felipe Silva, irmãos e primo, A Adna Maria e a Signe Maria, que é a mãe, a tia, linda homenagem. A irmã Babate, queremos agradecer, e ao José Amaro, que são os avós que criaram a Alícia. E fechando, a homenagem, não poderia faltar o esposo, o maridão Edmilson Oliveira, irmão Edmilson. Deus abençoe a todos por ter enviado aí essa linda homenagem, os vídeos, Mas eu queria que você falasse, antes da gente ir para a Caixa das Lembranças, Alice, eu queria que você falasse dessas pessoas que lhe homenagearam. São pessoas muito especiais para a sua vida, São, porque como eu fui criada na casa da minha avó, então todos foram criados junto comigo, Gabriela, meu irmão, que é Ayrton, Felipe. Felipe eu vi nascer, cuidei dele desde pequenininho. Por isso que ele disse que tinha você como uma mãe. E ele tem uma irmãzinha que se chama Joyce também, que me chama de mamãe Aissa. Oh, meu Deus. Que eu sempre ajudei a cuidar. E da minha tia Cília, eu não tenho nem o que falar. Que eu considero ela como minha mãe também, que sempre esteve comigo, dos meus lados, E é a pessoa que eu conto pra tudo na minha vida. É ela, a minha mãe também, que eu não tenho o que dizer da minha mãe, que embora eu fosse criada com meus avós, ela sempre foi muito presente na minha vida, E sempre me instruiu no caminho do Senhor também. Que bênção. E a minha avó, eu não tenho o que falar. Se eu for falar, eu vou começar a chorar. A minha avó, assim, ela dispensa realmente comentários. Me ensinou os caminhos do Senhor a ser quem eu sou hoje, uma pessoa humilde, uma pessoa fiel a Deus. E o lema da minha casa é Hebreus 12:14, que é o que ela ensina a todos nós. Seguir a paz com todos. E eu tenho aprendido muito com ela sobre isso. E ela deixa a nossa vida marcada, não só a minha, como a de todos da minha família. E eu sou muito grata a Deus pela família que Ele me deu. E não posso esquecer do meu esposo, claro. Que o meu esposo, ele tem sido uma mão forte, uma mão amiga. Aquele que está comigo todos os dias e todas as vezes, me guiando, me instruindo e principalmente me ajudando. E como pai, eu não tenho o que falar. Ele tem sido um pai excelente e excepcional.
Glória a Deus, que bênção, né? Pessoas especiais. Agora chegou um momento também muito especial aqui no nosso programa, mais um momento especial, que é a hora da Caixa das Lembranças. Você que acompanha aí o nosso programa, você já sabe, né? Que depois das homenagens chega esse momento, acho que você fica muito curioso, eu também, para saber o que é que tem dentro da Caixa das Lembranças. A gente conta com a ajuda da família, viu? Acho que foi seu esposo quem trouxe aí algo que dentro da caixa, que vai representar aí um momento, um resgate de uma lembrança, de um momento marcante, né? E você pode falar pra gente o que é que significa esse objeto. É um momento especial que a gente fica com muita curiosidade. Aqui você já está com a caixa, Alícia. Eu vou pedir para você abrir, por favor, mostrar pra gente e pode falar o que é que isso significa. Pode mostrar para a câmera também. Isso. A minha tia, que eu queria muito que ela estivesse presente na minha vida. Mas infelizmente, né, o câncer tomou conta e a levou quando eu tinha 12 anos de idade. E ela foi uma pessoa que me marcou muito, me amou muito. A filha da minha avó. E cuidou muito de mim. E eu sinto muita falta dela, muita saudade. Tanto é que aqui eu fiz foi eu que fiz essa montagem dela com as minhas filhas. Que lindo. Né? Se hoje ela estivesse viva, com certeza as meninas seriam o amor da vida dela. Que coisa linda. Então eu me emocionei, porque ela seria uma pessoa que eu queria muito que estivesse presente na minha vida. Ela está presente no meu coração, né? E ela, assim, foi uma pessoa que ela estaria feliz hoje de me ver aonde eu cheguei hoje. Que bênção. O seu esposo acertou, então, porque ele disse, com certeza, ela vai ficar muito emocionada com essa lembrança e, de fato, mexeu muito com as emoções, né? E essa montagem gostei, viu? Fica na sua casa essa foto lá? Como é que... Não, ela só ficava no meu celular. No celular? Agora ela vai ficar na minha... Ele imprimiu, olha, gostei, ficou muito lindo, muito lindo. Agora ela vai ficar na minha casa. Amém. Bom, a gente está entrando na reta final, ainda temos um tempinho, mas estamos entrando aí no finalzinho do nosso programa, mas assim como eu, você que está em casa, tem a curiosidade de ver como estão as Marias, os milagres de Deus, né? Que Deus presenteou esse casal abençoado. A irmã Alícia está aqui conosco hoje, testemunhando do grande milagre que Ele fez na vida dela, de suas filhas. Então eu quero convidar aqui o esposo da irmã Alícia, que está com... Elas são lindas, gente, tá aqui nos bastidores. Não sei se deu para ouvir um chorinho enquanto a gente estava aqui conversando, porque uma delas chorou, mas eu quero convidá-lo para entrar com as meninas, para a gente ver como elas são lindas e você poder glorificar a Deus por esses presentes, por esse milagre que Deus operou. E crer que se você está passando por momentos difíceis, o nosso Deus é o Deus que pode mudar a tua história, né? Fazer um milagre assim como fez na vida desse casal. Olha como são lindas as Marias. Me fala, são duas Marias, né? Quem é quem? Me conta aí. Maria Aurora. Maria Aurora. Olha, ela sorriu pra mamãe. E essa daqui é Maria Alice. Ai, meu Deus. Que eu digo que ela é a espertinha da família. Lindas. Risonha. Risonhas, né? Como é que dá pra identificar as duas? Porque são muito parecidas. São parecidas. É coisa de mãe, né? É. Coração de mãe, né? Pai e mãe. Dia a dia. Olha, ela sorrindo pra mamãe. Glória a Deus. São meus presentes, né? Amém. São os presentes do Senhor para minha vida. Maria Aurora e Maria Alice. Maria Aurora, eu digo que ela é a minha brabinha. E Maria personalidade Alice, forte, né? Forte. E a minha Maria Alice é a minha simpática, que ri para todo mundo. Oh, meu Deus. Independente do que passou, então ela é muito simpática. Sim. Glória a Deus. Muito bem, agora eu quero agradecer demais a sua presença aqui, irmã Alícia. E vou pedir para o papai ficar aqui com as meninas, tá certo? Porque a gente vai orar, a irmã Alícia vai orar, e aí ela já acompanha a gente na oração também. Mas eu quero agradecer muito, dizer que eu recebi da parte de Deus com a sua presença aqui. E quero deixar, né, um espaço para você
agradecer, trazer aí as suas considerações finais. Muito obrigada por ter atendido o convite da produção. Eu que agradeço, né? Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Porque tudo isso aqui foi Ele quem fez, né? Toda a honra, toda a glória é para Ele. E gostaria de agradecer a vocês, né? Por ter me convidado para falar um pouquinho dos milagres de Deus e o que Ele tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado a todos que estão aqui, obrigado a vocês também que estão aí e vão nos assistir nesta noite, né? E quero que vocês saibam que Deus ele ainda é o mesmo, Ele ainda não mudou e Ele continua operando milagres nas nossas vidas. Amém. Pode orar por nós, por favor, para a gente encerrar com a oração? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado de falar do Teu amor, de falar das Tuas maravilhas, dos milagres que o Senhor ainda opera nos dias de hoje, Senhor. Que nossas vidas, Senhor Jesus, possam ser, Pai, um milagre para Ti, onde as pessoas possam ver, meu Deus, que o Senhor é o Deus que opera milagre e faz maravilhas, Senhor. Abençoa cada um que está aqui neste lugar, Senhor Jesus. Dê a cada um aquilo que eles precisam, Pai, conforme a Tua vontade. Abençoa quem está em casa nos assistindo nesta noite, Senhor Jesus. Que eles possam, Pai, sentir o Teu amor, sentir a Tua fidelidade e saber, Pai, que o Senhor é o Deus que ainda opera milagres e maravilhas no nosso meio. Vai abençoando a cada um, Senhor. É isto que eu te peço e desde já te agradeço no Teu nome, Pai. Amém. Amém. Muito obrigada, obrigada aí ao papai também que trouxe as lindas para a gente conhecer. E eu quero agradecer a você que esteve conosco. Não esqueça, se Jesus não voltar, temos um novo encontro na próxima semana aqui no Lição de Vida. A palavra do Senhor é verdadeira, né? Ele é fiel em tudo o que faz. Você pode conferir também o Lição de Vida no YouTube da Rede Brasil, Rede Brasil Oficial. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Um abraço para você. Fica na paz.